Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. Iremos proclamá-lo intercaladamente. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Jesus acrescentou: se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães. Porque o amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos, não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da doação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e a quem bate a porta será aberta. Será que alguém de vocês, que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe, lhe dá uma cobra? Ou ainda se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, Ele dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe sempre os nossos pecados. Amém. Assentados. Você que está com sua Bíblia, permaneça aberta nesse Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 11, versos do 1 ao 13. Nesse nosso primeiro dia da nossa novena do Divino Pai Eterno, onde entronizamos a imagem do Divino Pai Eterno, e sobre cada um de nós passou o manto de Maria. Recordemos que só podemos falar de Jesus porque alguém foi fiel, e esse alguém tem um nome, tem uma história, se chama Maria. Por isso, amados, a imagem do Divino Pai Eterno, no meio tem Maria, sendo coroada pelo Pai Criador, pelo Filho Salvador. E é nesta pessoa que nós também olhamos, não para exaltá-la, mas para podermos perceber que só é possível o plano de Deus acontecer em nossa vida se nós formos fiéis, assim como Maria foi fiel ao Pai Criador e ao Filho que ela estava gestando. É na fidelidade
que nós concretizamos o plano de Deus em nossa vida. Por isso, a narrativa da leitura de hoje, deste Evangelho, e desde a primeira leitura, irão bater constantemente na persistência. O Filho do Pai Eterno, ele é persistente. Vira para aquele que está ao seu lado e diga: os filhos do Pai Eterno devem ser persistentes, e é na sua persistência que concretizará os planos, os seus desejos e os seus sonhos. Amados, desde a primeira leitura, Abraão dialoga com Deus, e nesse diálogo com Deus, Abraão pede a clemência a Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava mergulhada no pecado. E o interessante, amados, que Abraão sabia que em Sodoma não havia 50 justos, mas lá estava o seu sobrinho Ló, e junto com a sua família. E Abraão vai insistindo a Deus, até Deus dizer: se houver apenas 10, eu não destruirei aquela cidade. E se Abraão tivesse continuado o diálogo com Deus, chegaria a uma única pessoa, e Deus não destruirá uma cidade se nessa cidade houver apenas um justo. Por isso, amados, a persistência no nosso diálogo com Deus se traduz em oração. E a oração nada mais é do que essa intimidade com o Pai. Não é possível eu me colocar em oração se eu não estou íntimo de Deus. E aí vem o evangelista São Lucas para nos ajudar a compreender a oração que Jesus nos ensina hoje. Permaneça com a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 11, verso 1. Rezemos juntos esse versículo. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Amados, o evangelista São Lucas nos apresenta que Jesus estava em oração. Jesus, sendo Filho de Deus, ele nunca se ausentou da oração. Em todos os momentos da vida de Jesus, principalmente quando ele tinha que tomar uma decisão séria na sua vida, antes ele consagrou a sua decisão ao Divino Pai Eterno. Ele colocou aos pés do Divino Pai Eterno a decisão que ele tinha que tomar, para que realmente a sua postura não fosse uma postura isolada, mas uma postura abençoada pelo Divino Pai Eterno. O primeiro questionamento, amados, que esse verso hoje nos traz, é que nas suas decisões, que você deve tomar na sua vida, você está consagrando ao Divino Pai Eterno? Ou você está se achando autossuficiente? Como que estão as suas decisões? Você está colocando em oração? Você está acordando de madrugada para consagrar a sua decisão? Às vezes, amados, nós estamos dando cabeçadas na parede, porque nós esquecemos do essencial. Nós estamos esquecendo que entrar numa intimidade com Deus não é falar de Deus, mas é estarmos em oração.
A nossa vida, ela deve ser uma eterna contemplação. Por isso, amados, a oração é contemplar Deus na nossa fragilidade. Vira para aquele que está ao seu lado e diga: a oração é contemplar Deus na nossa fragilidade. Amados, nós colocamos no altar os nomes daquelas pessoas que estão mergulhadas nos seus vícios e nas suas condutas más. E quantos vícios estão nos perseguindo? Hoje, se nós colocarmos no telão, nós iremos nos deparar com uma imensidão. E nesse avanço tecnológico, um dos maiores vícios é o vício chamado pornográfico. Vocês já ouviram esse termo? É um palavrão, mas que às vezes esse vício está destruindo os lares, estão destruindo a relação matrimonial. Quantas vezes o homem fica marcado, perdendo tempo nas pornografias? Eu digo a você, homens, mulheres, fechem vossos olhos para não escutar. Homens, abram os vossos ouvidos para ouvir. Você tem ao seu lado aquilo que você está buscando na internet. A internet te apresenta apenas algo frio, uma imagem, e sendo que você tem ao seu lado aquilo que está quente, a sua mulher, a sua esposa, aquela que você escolheu, não para torná-la um mero objeto sexual, desculpe a linguagem, torná-la um depósito de espermas, não. Aquela que está ao seu lado é para ser a sua companheira, aquela que você vai construir essa sua nova história, a sua nova vida. Por isso, homem, não perca tempo em ficar preso na pornografia, mas tenha aquela ao seu lado, o templo do Espírito Santo, que deve ser respeitado, que deve ser amado e, acima de tudo, acolhido como realmente deve ser a sua esposa e não um mero objeto. Por isso, amados, os vícios são tantos, mas o que mais destrói o lar hoje não é a droga. A droga, ela não está destruindo os lares, mas a pornografia está destruindo o lar hoje, porque nós deslocamos o nosso problema, nós deslocamos a nossa relação conjugal, e no momento no qual nós mais necessitamos, aquela que nós escolhemos para construir e edificar a nossa vida, já não está mais ali, porque o homem esqueceu que a mulher não é um mero depósito de espermas, mas é aquela que deve acalentar as nossas dores, as nossas angústias. E naquelas famílias onde a droga está sendo a reinadora dos lares, aqueles que estão presos nesse vício da droga, pode ter certeza que você tem um lar onde você vai encontrar a sua proteção, um lar que se coloca aos pés do divino Pai eterno. Não há nada que possa aí arrancar a força e a coragem, porque o alicerce está no divino Pai eterno. É Ele que nos dá a força necessária para que possamos vencer as nossas noites escuras. Não desista, se coloque em oração. O Brasil está passando por um momento interessante na história, principalmente no período romano. Nós tínhamos, no momento da crise de Roma, do Império, o imperador lançava duas coisas para o povo: pão e circo.
e todo o povo ficava mergulhado no pão e no circo e esquecia dos problemas. E o nosso país, Brasil, está vivenciando nesses últimos dias um pão e o circo do novo século, do século 21, que são os Jogos Olímpicos. E todo mundo fica mergulhado nesses Jogos Olímpicos e esquecemos os grandes problemas que o nosso país está vivenciando. E às vezes, amados, nós também nos mergulhamos a isso, e nós acordamos de madrugada para assistirmos os Jogos Olímpicos, mas nós não acordamos de madrugada para concretizar e consagrar a nossa família aos pés do Divino Pai Eterno. Se eu perguntar para a Assembleia, se durante esse mês, somente esse mês que já está concluindo, somente esse mês, quantas vezes você na madrugada se levantou e colocou o seu problema em oração, a sua dificuldade, o problema na sua relação conjugal, o seu problema com os seus filhos, o seu problema com os seus familiares? Quem acordou de madrugada para se colocar em oração? São pouquíssimos. Possivelmente não consiga encher os dedos de uma única mão, e se chegar, apenas um dedinho, né? Nós esquecemos. Por isso, amados, o verso 1 desse evangelho de hoje nos diz: Jesus estava rezando, e Jesus não reza em qualquer lugar, Jesus reza em um certo lugar. Qual é o lugar que você deve se colocar em oração? Não sou eu que vou dizer a você aonde você deve se colocar em oração, mas você deve consagrar o lugar aonde você vai se colocar em oração. Recordo-me quando era criança, minha mãe dizia: filho, antes de dormir, se ajoelhe aos pés da sua cama, poste suas mãos e faça a sua oração, agradecendo a Deus por aquele dia. E se você teve algum problema, coloque na sua oração, agradeça a Deus por você ter tido o seu problema, porque Ele vai te dar a força para você resolvê-lo. E quando acordar, ao abrir os seus olhos, se coloque aos pés da sua cama e agradeça a Deus por Ele ter velado a sua noite, porque enquanto estamos dormindo, os filhos das trevas estão acordados, maquinando a nossa vitória, para que não consigamos atingi-la. Mas a vitória, quando está sendo voltada para o Divino Pai Eterno, está sendo consagrada ao Divino Pai Eterno, ela se concretiza. Não importa, amados, quem são as pessoas, quem são aqueles que querem te destruir, mas se o Divino Pai Eterno está em sua vida, você vai atingir a sua vitória. Não há nenhum ser humano, inclusive o próprio demônio, se inclina diante dos pés do Divino Pai Eterno. Vira para aquele que está ao seu lado e diga: não importa quem são as pessoas que estão maquinando para te destruir, para te humilhar, coloque aos pés do Divino Pai Eterno, porque Ele vai te derrubar para poder te levantar. Porque quando você cair, os teus inimigos irão ficar felizes, mas na hora que Ele te pegar pela mão e te levantar, a vitória vai humilhar e vai derrubar os teus inimigos, e não haverá forças nesse mundo
e nem na mansão dos infernos que irão conseguir arrancar a tua vitória, que foi dada pelo divino Pai eterno. Uma salva de palmas ao divino Pai eterno. Amados, no verso 2 desse evangelho, Jesus nos ensina que a oração, ela deve ser persistente. E a persistência, amados, não é você na primeira dificuldade, você parar. Não, pelo contrário. É diante das suas dificuldades que você tem que calejar os seus joelhos. Aqueles que permanecem em pé diante dos problemas, os problemas irão derrubá-lo. Mas aqueles que se colocam de joelhos diante dos seus problemas, Deus, o divino Pai eterno, irá levantá-lo e fará com que ele consiga vencer todas as suas dificuldades. Por isso, amados, a insistência na oração nos leva a uma persistência em Deus. Quando nós persistimos em Deus, nós encontramos a nossa vitória. Já falei várias vezes nesta igreja que uma criança, para nascer, não demora um dia. Demoram quantos dias? 9 meses. Amados, 9 meses não são 9 horas. É quase um ano que esta criança, ela está sendo gestada, para que ela possa, ao sair do útero de sua mãe, pronta para uma nova jornada. Assim deve ser, amados, a nossa oração. Eu não sei quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades. Coloque aos pés do divino Pai eterno. Não desista, porque se você desistir, o demônio está ao seu lado para lutar e ao mesmo tempo pular de alegria. Enquanto as suas lágrimas estão jorrando dos seus olhos, o demônio está se alegrando. Mas quem está aos seus pés, acolhendo as suas lágrimas, é o divino Pai eterno. Ele não deixa que as lágrimas do seu filho caia no chão. Ele não deixa as lágrimas dos seus filhos cair por cair. Mas é necessário, amados, que nós permaneçamos firmes e convictos nele. Assim como Jesus, na narrativa de hoje, nos fala: se aquele que diz que é seu amigo, que já está dormindo, e você está lá pedindo para ele dar pães, para que você sirva a sua visita, ele vai se levantar e vai dar o que você pediu, porque ele vai cansar que você está insistindo. Assim deve ser, amados, a nossa oração, na insistência. E se nós permanecermos fiéis, ele vai lançar a vitória sobre nós. Você é o estandarte da vitória do Senhor. Mas às vezes nós estamos endemoniados, porque nós estamos desanimados. E o desânimo na nossa vida é a presença do maligno, é a presença do encardido. Vira para aquele que está ao seu lado e diga: não desanime, porque o encardido está aí ao seu lado. Busque a vitória, porque o Senhor está diante de você. Amados, a oração é isso. A oração nos coloca em uma ação, e a nossa ação deve ser aqui, ó. Qual é o lugar que nós devemos estar em oração? Diante do altar do Senhor. É neste altar onde hoje nós depositamos os nomes daqueles que estão mergulhados no vício, que não têm coragem, que estão vacilando, que estão desanimados e que não conseguem sair do seu vício. É em Deus
é no divino Pai eterno que nós conseguiremos encontrar a força para sairmos da droga, do vício do álcool, do vício da pornografia, do vício do orgulho. O orgulho também é um vício. Às vezes, amados, nós estamos buscando a nossa vitória no lugar errado. Se eu perguntar a cada um que se faz presente aqui, no seu momento de dificuldade, você já foi buscar naqueles negocinhos que sai no jornal, que eu esqueci o nome agora, que você tem que usar azul porque vai ter a vitória disso e daquilo, você tem que fazer isso, como é o nome daquele trem? Horóscopo. Quantas vezes, amados, nós católicos somos verdadeiramente pagãos, que estamos buscando no lugar errado a nossa vitória. Eu dizia no encontro de casais no terceiro sábado, que às vezes nós estamos buscando no lugar errado e nos decepcionamos. Nos decepcionamos porque lá onde nós buscamos não é o lugar da nossa vitória, mas é o lugar da nossa decepção. E a nossa decepção não é com o outro, porque ele não pode dizer, ele não pode realizar aquilo que não está no alcance dele. Quantas vezes nós estamos buscando nisso? Quantas vezes nós estamos buscando na macumbaria, nós estamos buscando nos despachos da vida, no espiritismo, no que mais? Tem tanta coisa que a gente esquece. Amados, é somente no divino Pai eterno que nós encontramos a nossa salvação, que nós encontramos a nossa vitória. É somente nele. Olha que interessante, Jesus dizendo nesse verso 2: Jesus respondeu: quando vocês rezarem, diga: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de amanhã, e perdoe os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos ofendem. É esta oração, amados, que Jesus nos ensina hoje, não relacionarmos com Deus como um estranho, mas chamá-lo de... Eu esqueci de limpar meu ouvido hoje. Deus não nos ensina a relacionarmos com um ser estranho, mas Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. E é nessa intimidade que o Senhor hoje chama cada um de nós: filho, não busque em lugares errados, porque se você está indo para esses lugares, para os horóscopos da vida, para a macumbaria, a umbanda, o espiritismo, fique atento, pois a sua vitória não está lá. Lá estará a sua decepção, lá estará, acima de tudo, o seu desânimo. Não desista do Senhor, pois Ele está diante de ti e quer te acolher como filho, mas é necessário que você o acolha como pai. E Ele te chama pelo nome. Amados, o diabo nos conhece pelo pecado que nós temos. Deus conhece os nossos pecados, mas Ele vai nos chamar pelo nosso nome. Diga para aquele que está ao seu lado: o diabo conhece os teus pecados e te chama pelo teu pecado, mas o divino Pai eterno conhece os teus pecados, mas te chama pelo nome. Amados, é o nome da vitória. Deus te chama pelo teu nome, porque Ele sabe que você é capaz de vencer todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Nesse primeiro dia da nossa novena ao divino Pai eterno, a chamada é o verso 9, gente. Pegue lá no verso 9 do Evangelho de Lucas. Olha que interessante, rezemos juntos. Guarde esse verso para esta semana, para que você durante esses dias possa meditar essas três palavrinhas. Verso 9:
Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. A vitória já está aí. A contemplação de que você é o Filho do Divino Pai Eterno já está ali, porque você está pedindo e Ele vai te conceder. Você está batendo a porta dele e Ele vai abrir. E se você está procurando, pode ter certeza que você já o encontrou, pois Ele está dentro de você, Ele está acima de você, e Ele está em todos os lugares que você estiver. Porque quando você se aproxima do Filho do Divino Pai Eterno e o recebe como seu alimento, Ele já está dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo. Por isso, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e nesse momento dialogue com o Senhor. Coloque a sua angústia, coloque os seus desejos ao Senhor. Apresente ao Senhor os seus pedidos, peça, pois Ele está dizendo hoje na palavra: se você pedir, Ele vai lhe conceder. Procure o Senhor enquanto é tempo, e se você o procurar, você vai encontrá-lo. Bata no coração de Deus, porque o coração de Deus, Ele já está se abrindo a você. Você está sendo chamado para adentrar ao coração do Pai, e que a sua morada seja a morada do Senhor, seja a morada no próprio coração do Pai. E só é possível, amados, quando nós abrimos a nossa vida para o Espírito Santo. Por isso, ao pedir ao Senhor, peça o Espírito Santo. O último verso desse evangelho de hoje: se você pedir, Ele vai enviar o Paráclito, Ele vai enviar o seu advogado, que é aquele que vai ser o animador, o motivador em sua vida, para que você não desista no percurso da sua vida. Cantemos nesse momento, pedindo ao Senhor que derrame sobre cada um de nós o seu Espírito, o Espírito de amor, o Espírito de paciência, o Espírito do temor ao seu Pai, o Divino Pai Eterno. Espírito Santo, quem sabe canta. Peça ao Espírito Santo, amados. Peça que Ele venha falar em ti, porque você é a expressão dEle. Espírito Santo, vinde, fala em mim. Espírito Santo, vinde, morar em mim. Vem me curar, libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar em sementia, seu ovo do céu, nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Peça ao Senhor o Espírito Santo. Todos os seus vícios, todas as suas condutas. Vamos distanciando do Divino Pai Eterno. Vamos nos levantando, pedindo que o Divino Pai Eterno envie sobre cada um de nós o seu Espírito. E que nesta oração o Senhor possa nos abençoar cada vez mais.
e fazer do nosso corpo a verdadeira morada. Divino Pai eterno, nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos acolhestes de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Estendamos a nossa mão direita em direção à imagem do Divino Pai eterno e consagremos aqueles que pediram as nossas orações, aqueles que estão mergulhados nos vícios e nas condutas ruins da própria vida. Consagremos a nossa família, consagremos o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos e, de modo especial, a nossa comunidade. Aqui estamos para prestarmos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós nos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos pela vossa bênção. Coloque a mão no seu coração. Divino Pai eterno, recebei a homenagem de nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz, da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora. Manda o vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Viva o Divino Pai eterno! Viva o Divino Pai eterno! Que o Divino Pai eterno possa concretizar os nossos sonhos a cada momento de nossa vida.